Igreja, nossos parabéns pelo trabalho que tem realizado aí, que Deus continue a abençoá-los. Sei que os irmãos têm feito muito por aquele trabalho ali, temos tido a oportunidade de acompanhar os lindos resultados desse trabalho. Deus abençoe a cada um dos irmãos, parabéns por esse trabalho realizado. Meus irmãos, até o final do culto, nós tomaremos uma decisão e informaremos alguma coisa mais sobre a programação do culto de hoje à noite, como faremos a programação em relação ao nosso horário de culto. O culto de hoje à noite terá uma participação maior dos jovens, adolescentes da igreja, será um culto muito bonito, e nós queremos o envolvimento e a participação de toda a igreja. Até o término deste culto, nós daremos uma palavra especificamente sobre essa questão do culto e do horário de funcionamento do culto de hoje à noite. Feitas estas comunicações e esses avisos, eu queria conhecer as pessoas que nos visitam. Começo por mencionar duas irmãs nossas, da família Nogueira, que são membros da Igreja Batista de Corrente, no Piauí. Queria que elas ficassem de pé, irmã Inácia e irmã Jamile. Queria que ficassem de pé para que pudéssemos vê-las. Estão ali na galeria. Sejam bem-vindas, irmãs. É uma alegria recebê-las e como representantes dessa família muito querida de nossa igreja, e dessa igreja que tem uma história extraordinária. A Igreja Batista Corrente no Piauí tem um grande legado presente em todo o Brasil Batista, e nós estamos felizes em recebê-la nesta ocasião. Certamente há outras pessoas entre nós, cujos nomes eu não tenho aqui. Eu lhes pediria, por gentileza, que se colocassem de pé, todos aqueles que nos visitam nesta hora. Queríamos vê-los e cumprimentá-los. Permaneçam de pé por alguns instantes. Vocês vão receber o cumprimento de alguém da igreja que esteja próximo a você. Vai receber também um cartão de boas-vindas de nossa igreja. É uma expressão de nossa gratidão por sua presença. O cartão tem uma imagem da igreja que você levará consigo, mas tem também uma parte destacável, onde eu gostaria que você colocasse seus dados pessoais e entregasse aos pastores após o culto, e com isso nós poderemos manter contato com vocês. Sejam bem-vindos e que Deus os abençoe no decorrer deste culto. Neste momento, nós vamos nos preparar em oração ao som do prelúdio para cultuar ao Senhor.
Peço que a congregação se coloque em pé. A leitura do introito bíblico em Salmo, capítulo 99, versículo 10. Leamos. Em ti confiam os que conhecem teu nome. Amém. Que alegria é crer em Cristo, em seu nome confiar nas promessas. Que alegria que em Cristo, em seu nome confiar, observar os seus ensinos, nas promessas descansar. Cantemos o hino 318 do Inário para o Culto Cristão. Nosso Deus e nosso Pai, estamos na Tua casa, aqui reunidos, para Te adorar, para Te agradecer por toda a Sua misericórdia que tem para conosco. Recebe esse culto, essa adoração que Te fazemos, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Na chamada adoração, ouviremos o coro Capunga entoando louvor ao Criador de Ralph Emanuel. Fez tudo, não faço
Esse momento de oração, eu convido os aniversariantes da semana para vir aqui à frente e receber da nossa igreja, através da irmã Marta, que está retornando também depois de um período ausente, e do nosso pastor, um abraço e um cartão. Tenho certeza que estaremos orando por sua vida. Mas também, neste momento, eu peço aos irmãos para que leiam seu boletim e vejam que tem alguns avisos referentes a reuniões. É bom que os irmãos estejam atentos. Destaque no Ministério da Família, ontem aconteceu o encontro com idosos, o chá da tarde aí com idosos. O idoso e seu vigor espiritual. Tivemos uma palestra com a professora Areli Perrucci. Mas ainda, eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Porque tivemos durante o ano eclesiástico, de abril de 2012 a abril de 2013, aqueles que deram nome, que concluíram a sua leitura bíblica durante o ano, receberão os certificados. São eles: Isabel Henriques Rodrigues, Iracema Araújo de Farias, Cleuber Araújo de Farias, Cíntia Clarissa Gomes Pereira de Farias, Jerusa de Oliveira e Silva, e Priscila da Silva Santos, Silvia de Lima Barbosa Silva. Esses irmãos estão convocados a vir aqui à frente e receber do pastor Apolônio estes certificados. E fica a proposta para aqueles que concluíram a sua leitura bíblica, mas não entregaram os seus nomes à secretaria, que o façam, que receberão também os certificados. Nós devemos orar pela família enlutada. Na quarta-feira faleceu a irmã Maria Icléia da Silva. Seu sepultamento foi na quinta-feira. Devemos orar por essa família. E devemos orar por alguns irmãos nossos que estão hospitalizados, no caso da irmã Janete Menezes, Grace Iris. A irmã Atene esteve no hospital, mas está em casa, está se recuperando. Míbsa Figueiredo, o irmão Jairo Tarquino, Jaqueline Carvalho, o irmão Apolônio Ataíde também está entre nós, já se recuperando de uma virose. Devemos continuar orando pelo irmão Wilson Tinoco, Eliane Melo, Cássia Fernanda. Também devemos orar por Rebeca Mariano. Ela viajou para a Inglaterra, ficaram um período lá, ausente da nossa igreja e da família. Devemos orar por Rebeca. Para essa oração, convido a professora Maria Betânia. Ela é professora da classe pastor Merval Rosa, que desempenha um trabalho no PEP, em Nova Tiúma. E ela também deverá orar, lembrando do Congresso Infanto Juvenil, que vai acontecer no mês de julho, o acampamento dos adolescentes, e pelo programa de 100 dias de oração pela família. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelas muitas manifestações da tua graça em nossas vidas e agora especialmente na vida desta igreja. Nós te agradecemos pelo semestre que está terminando, te agradecemos porque até aqui tu nos ajudaste. Nós te pedimos agora as tuas bênçãos sobre a vida de cada pessoa desta igreja e lembramos especialmente aquela família que perdeu um membro de sua igreja, que eles possam sentir a tua consolação, a tua graça sobre cada um. Nós também te pedimos por estas pessoas que estão contando a vitória, no sentido de ter alcançado mais um ano de vida. Que tu possas abençoar aqui cada irmão, cada pessoa, cada família, que eles possam estar sempre pautando a sua existência no teu temor.
nós te agradecemos também e te pedimos as tuas bênçãos sobre as várias atividades que esta igreja irá exercer. O trabalho das crianças, o trabalho de casais, todas as outras atividades. Que isso tudo possa ser feito para a honra e glória do teu nome, para o crescimento da tua igreja, para o crescimento de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos e pedimos. Amém. Faz parte da liturgia do nosso culto a entrega pública, a dedicação pública dos dízimos e ofertas. Nós pedimos que nesse instante os irmãos diáconos e diaconisas se coloquem em seus lugares para nos ajudarem nesse serviço. Aos amigos que nos visitam nesta manhã, gostaríamos de, reiterando a nossa alegria em recebê-los, e dizer-lhes que este é um momento muito particular para os membros e congregados da Igreja da Capunga. É um momento que diz respeito apenas a nós, porque nós temos em nossos corações a consciência de que devemos sustentar a causa do Senhor Jesus através desta igreja. E nós o fazemos de forma liberal, o fazemos com muita alegria em nossos corações, porque temos sido grandemente abençoados por Deus. Na realidade, nós apenas devolvemos um pouco do muito que Deus nos tem concedido. Entendemos que tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, vem por causa do amor, por causa da misericórdia do nosso Deus. Nós abriria um parênteses agora apenas para pedir aos irmãos que leiam a pastoral escrita pelo pastor Ney Ladeia, consta aí no boletim que os irmãos têm em mãos, e que faz referência a esse primeiro semestre, aos avanços, às bênçãos que temos recebido do Senhor. Também aproveitamos a oportunidade para agradecer a Deus a fidelidade e a postura dos irmãos com relação aos compromissos assumidos. Mas ainda precisamos avançar, podemos avançar. E faremos isso com certeza, continuaremos contando com o amor, com a liberalidade dos irmãos ainda nessa segunda etapa desse ano. Porque a palavra de Deus nos diz na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, em seu capítulo 11, versículo 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Neste momento ouviremos o coro feminino da igreja entoando "Compensa servir a Jesus". Alegria e doce
Quero pedir ao irmão Carlos Spakoff que nesse instante, através da oração, coloque diante de Deus os dízimos e ofertas que aqui foram trazidos de forma liberal pelo povo de Deus. Nós lemos no livro do profeta Oséias, em seu capítulo 14, versículo 5, que diz: serei como a chuva para Israel, e ele dará flores como os lírios. As suas raízes serão profundas como as árvores do Líbano. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te somos imensamente agradecidos, porque a música cantada expressa exatamente aquilo que vai no coração dos teus filhos. Compensa servir a Jesus. E nós te agradecemos porque tu nos alcançastes. E desejamos que a tua igreja, através dos dízimos, ofertas, através da pregação, do trabalho do evangelismo pessoal, possa, Senhor, ganhar muitas almas para ti, pois esta é a razão maior da sua existência. Por isso, Senhor, contempla cada vida aqui presente, cada irmão, cada necessidade, supre, alegra os corações e dá-nos sempre a alegria de estarmos na tua casa, porque o salmista já se expressou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Toma o teu servo que vai nos trazer a mensagem, que ele seja inspirado, orientado como tem sido por ti, a fim de fortalecer os nossos corações e também proclamar a tua mensagem. No nome de Jesus nós te oramos. Amém. Leitura bíblica responsiva em Mateus capítulo 24, versículos 5 a 14, vamos fazer em pé, e da seguinte maneira: dirigente, congregação, homens, dirigente, mulheres, dirigente e todos. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Amém. Podeis se assentar. Cantemos o hino 530, pudesse contar toda a glória. Thank you.
Ouviremos o coro Capunga entoando Vida Completa de João Bosco e, na sequência, a mensagem com o pastor Ney Ladeia. Meus irmãos, estamos às vésperas do mês de julho e às vésperas da campanha de missões estaduais. Por isso, decidi começar hoje a pensar sobre esse assunto, aproveitando o tema proposto pela Convenção Batista de Pernambuco para a campanha de missões estaduais deste ano. A ideia da Coordenadoria de Evangelização e Missões da Convenção foi tomar um tema do qual algumas vezes somos lembrados, a ideia do tempo da colheita. Essa expressão tem sua origem na visita de Jesus à região samaritana,
E João, no capítulo 4, conta essa história. E nós conhecemos a história do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Em seguida, após a sua saída, o retorno dos discípulos que tinham ido à cidade para comprar alimento. E quando Jesus conversa com os discípulos, no texto iniciado no versículo 31, Jesus evoca a imagem da ceifa e dos ceifeiros para falar sobre missão. E o versículo que nos interessa de modo especial é o versículo 35, que diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos brancos para a ceifa. Há quem diga que esta expressão Jesus teria extraído de um provérbio, de um dito popular, e talvez por isso Jesus tenha introduzido a frase dizendo, não dizeis vós. Não há, porém, certeza em relação a isto. O que nos interessa, de fato, é o modo como Jesus usa uma constatação familiar, algo que certamente era do conhecimento daqueles que o ouviam, para falar a respeito de uma outra realidade, de uma realidade espiritual. Algumas palavras são chave, são importantíssimas no entendimento desse texto. Só para citá-las, a ideia de campos brancos para a ceifa. A palavra branco, literalmente leukos, de onde vem algumas palavras familiares na língua portuguesa, como a referência aos glóbulos brancos do sangue. Na verdade, é uma palavra que tanto pode significar luz, ou algo iluminado, como para se referir especificamente à cor branca. É a palavra que aparece, por exemplo, nas várias referências bíblicas a vestes brancas, como as vestes que aparecem na transfiguração de Jesus, ou as vestes citadas algumas vezes no texto do Apocalipse, algo branco. Nesse caso, o texto se refere à imagem que se vê da plantação de trigo quando esse está preparado para a ceifa. Por isso, na verdade, no texto grego, a palavra leukos é seguida da palavra ede, que significa pronto. Se fôssemos traduzir literalmente, os campos que estão brancos, prontos para a ceifa. Na tradução portuguesa, normalmente essa redundância é evitada, porque se entende que a alusão aos campos brancos já inclui o conceito de época da colheita. Mas, na verdade, no texto original aparece tanto a palavra leukos quanto a palavra ede, campos brancos, prontos para a ceifa, para a colheita. E a palavra terismos, traduzida por colheita, deriva do verbo terizo, que é justamente o verbo colher, traz a ideia do momento ou da época do ano, em que, uma vez prontos os campos, o homem se lança ao trabalho da colheita, ao trabalho da ceifa. É, ao mesmo tempo, uma época de muito trabalho, mas também uma época de muita alegria e celebração. Colheita acaba se tornando sinônimo de fartura, sinônimo de gratidão por aquilo que é produzido no campo. Jesus está na região samaritana, e se formos interpretar a declaração de Jesus de que havia 4 meses ainda até que viesse a ceifa, provavelmente vamos situar esse episódio aí pelo final do mês de dezembro, uma vez que a ceifa ocorria justamente em abril, na época da Páscoa, se estendia até a época de Pentecostes. Era, portanto, provavelmente final de dezembro, quando esta experiência é vivida por Jesus. Mas o que fica claro nesse texto é que Jesus não faz uma referência ao aspecto físico, visível aos seus olhos. Jesus está falando de uma verdade espiritual. Aliás, esse capítulo 4 de João é repleto de situações nas quais Jesus fala de conceitos espirituais e as pessoas têm dificuldade para alcançar isto.
Isso ocorre com muita frequência no Evangelho segundo João, voltando ao capítulo 3, por exemplo, quando Jesus fala a Nicodemos do nascer de novo. Nicodemos pensa que Jesus está propondo o retorno ao ventre da mãe. Jesus fala de verdades espirituais, mas aqui no capítulo 4 acontece repetidamente. Jesus fala da água da vida e a mulher samaritana pensa na água que está no poço. Jesus fala de adoração e a preocupação da mulher é qual o monte onde deve acontecer a adoração. Jesus está preocupado com o espírito e a atitude do adorador. Então os discípulos chegam e oferecem comida para Jesus. Jesus diz que tem uma comida para comer que eles não conhecem. Ele está falando da comida que era fazer a vontade do seu Pai. Enquanto os discípulos pensavam na comida física, chegam a achar que Jesus já havia comido alguma coisa, alguém trouxera alguma coisa para ele. E o texto prossegue nesta situação. Jesus fala de realidades espirituais, conquanto usando imagens físicas visíveis para se referir a elas, e as pessoas têm dificuldade para alcançar isso. É o que acontece muito provavelmente nesse texto. É interessante que na Bíblia, a mensagem, na paráfrase bíblica elaborada pelo Eugene Peterson, ele fala sobre isso e vejam como ele transcreve esse texto, o versículo 35. Quando olham ao redor, vocês não dizem que em 4 meses será o tempo da colheita? Muito bem, agora digo eu, abram os olhos e vejam o que está adiante de vocês. Os campos samaritanos estão maduros, é tempo da colheita. O que Pearson faz aqui é, na verdade, uma aplicação e uma interpretação daquilo que Jesus poderia estar dizendo. Muito provavelmente, Jesus não se referia à plantação de trigo. Jesus falava da nação samaritana, de vidas prontas para serem colhidas espiritualmente. Alguns estudiosos chegam a imaginar e a supor que é possível que naquele exato instante em que Jesus falava com seus discípulos, a multidão de samaritanos já se deslocava da cidade em direção a eles, porque é o que ocorre logo depois. E é possível que ao erguer os seus olhos já fosse possível enxergar por cima e por trás dos campos de trigo a multidão de samaritanos que se dirigia até eles. A verdade é que Jesus certamente não se refere às plantações de trigo porque elas não estavam brancas para a ceifa. Elas não estavam prontas para a ceifa. É provável que estivessem plantadas há no máximo 1 mês. Ainda estavam começando a crescer. É razoável supor, portanto, que Jesus realmente apontasse para a imagem dos samaritanos, conquanto talvez os discípulos tenham tido dificuldade para perceber esta verdade. Os samaritanos então se dirigem até eles e voltaremos em seguida ao texto em que perceberemos os efeitos, os resultados desse momento de colheita. Mas eu queria perceber com os irmãos que a afirmação de Jesus, campos brancos para a ceifa, tem alguns sentidos dos quais não podemos nos distanciar. Um desses sentidos é que a ideia de campos brancos está relacionada à necessidade. Campos que precisam ser colhidos, campos que precisam ser fruto da ação e da atuação do homem. E eu aprendi, uma das poucas coisas, não aprendi muito, mas do meu curso de agropecuária, aprendi pelo menos que alguns momentos do processo de produção agrícola requerem uma intervenção direta do homem. 2 deles, pelo menos 2 desses momentos, são óbvios e são claros. O momento da semeadura e o momento da colheita. A intervenção humana é indispensável. E a gente se lembra daquela velha história certamente conhecida de muitos, segundo a qual uma funcionária do IBGE, fazendo um censo, uma pesquisa, chegou ao interior, encontrou um agricultor sentado e começou a conversar com ele e disse: essa terra dá mandioca? Não dá não, senhora. Essa terra dá abóbora? Não dá não, senhora. Abacaxi? Não dá não, senhora. Quer dizer que não adianta plantar aqui? Se plantar é outra coisa. É preciso lembrar que a terra pode dar sim, mas lembremos da expressão, em se plantando, tudo dá, certo? Mas não se plantando fica complicado. A intervenção humana é indispensável.
A participação humana é fundamental. Se ocorre na hora da semeadura, não é diferente na hora da colheita. E a colheita que não é feita, certamente será seguida da perda de tudo aquilo que foi produzido. Passa o ciclo de vida e aquilo que amadureceu apodrece. É o processo natural, perde-se o resultado quando se perde o momento da colheita. Jesus tem em mente, então, a ideia de que é preciso despertar para o fato de que é tempo de agir. A colheita depende de nossa intervenção. A colheita depende de nossa atuação. E se temos em mente as necessidades espirituais do homem, se temos em mente o que parece óbvio, a mensagem salvadora do Evangelho, o que Jesus quer dizer a seus discípulos é que eles precisam estar atentos para o fato de que era hora de agir. Era hora de ir em busca das almas perdidas. Era hora de ir em busca daqueles que precisavam de mensagem e de salvação. Jesus tem um claro, profundo senso de necessidade. Há uma expressão nesse capítulo 4 que eu gosto muito. Gosto muito pelo seguinte: Jesus estava viajando da Judéia e da região sul para o norte. E conquanto a região samaritana, a região de Samaria ou de Samaia, como também pode ser chamado, fica exatamente entre a região da Judéia ao sul e a região da Galileia ao norte, a passagem por aquela região nem sempre era a opção escolhida pelos judeus. Aliás, na grande maioria das vezes, eles preferiam cruzar o Rio Jordão, passar por fora, pela região leste do Jordão, justamente para evitar a passagem pela região samaritana. Isso por uma questão de preconceito e algumas vezes por uma questão de segurança. Os conflitos entre judeus e samaritanos ocorriam com certa frequência. Havia uma clara inimizade entre aqueles povos. No entanto, há uma frase no início do capítulo 4 que acho muito significativa. O versículo 4 do capítulo 4, exatamente logo depois que João diz que Jesus fazia esta viagem, diz o seguinte: entretanto, era-lhe necessário passar por Samaria. Não era necessário geograficamente, necessariamente, era necessário ao propósito de Jesus. Mais que isso, era necessário ao povo samaritano. E isso fica claro no resultado, nos efeitos, nos frutos da passagem de Jesus por aquela região. Jesus passa por aquela região próxima a Sicar, tem um encontro com a mulher samaritana, e sem que ele realize qualquer milagre, um grande número de samaritanos se converte. Um grande número de samaritanos se achega a Cristo. Era necessário ao seu projeto e ao seu propósito de levar a mensagem de salvação àquele povo. Então entendamos, a declaração de Jesus sobre o tempo da colheita traz à tona um primeiro conceito do qual não podemos nos esquecer, o conceito de necessidade. As pessoas precisam da intervenção daqueles que conhecem a mensagem, para que a mensagem chegue até elas. As pessoas precisam da atuação da igreja para que a mensagem chegue até elas. Por isso, tantas vezes me lembro da expressão de Pedro, ao dizer que nós somos a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real e o povo adquirido, mas prossegue dizendo: adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fomos salvos com uma tarefa, com uma missão. Por isso brinco tanto dizendo que se a salvação fosse apenas para irmos para o céu, a transferência seria instantânea, né? A gente se convertia e era transferido. Talvez muita gente hesitasse em se converter. Bem, mas a verdade é que Jesus deixa claro que há uma tarefa para nós, há uma missão para nós. A orar por nós, no capítulo 17 de João, ele diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós temos um papel, uma missão no mundo, e a igreja de Cristo precisa realizar essa tarefa. Ao dizer aos seus discípulos: os campos estão brancos para a ceifa, um primeiro conceito está presente, o conceito de necessidade. Por isso Jesus vai dizer, antes de se despedir dos seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Por isso ele vai dizer:
antes de sua ascensão, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. A verdade é que há sim a necessidade da atuação da Igreja de Cristo, a necessidade de nossa atuação no mundo, em particular, em relação às almas perdidas. Mas a expressão campos brancos para a ceifa traz consigo um outro conceito fundamental. Primeiro, o conceito de necessidade, mas também o conceito de tempo. O conceito de tempo. O projeto de Deus sempre se dá no tempo certo. Uma das coisas mais fascinantes nas Escrituras é esse conceito de tempo, o modo como ele se desenvolve, o modo como nós o percebemos nos projetos e nos planos de Deus. Deus age no tempo. Daí porque tenho comentado aqui outras vezes sobre a riqueza e o significado das diferentes palavras gregas traduzidas no português como tempo. Aion, quando se quer referir a um período de tempo. Cronos, quando se quer referir ao tempo que passa, ao tempo cronológico. E uma muito especial nas Escrituras, kairos, quando se fala de tempo exato, de tempo oportuno. E Deus age assim, ao longo de aions, ao longo de períodos de tempo. Deus desenvolve o seu projeto e no cronos humano manifesta o seu kairos, o seu tempo certo. Daí porque nas Escrituras por diversas vezes aparece a expressão tempo oportuno, inclusive no que se refere à salvação. Deus age no tempo. E perceba então como Jesus interpreta esse momento. Ao longo do Antigo Testamento vem toda a história e toda a promessa da salvação, todo o desenvolvimento do plano divino, até que aquilo que fora prometido no início do livro do Gênesis se cumpra, até que chegue o momento chamado por Paulo de plenitude dos tempos, quando Deus envia seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Jesus tem então que mostrar que este é o tempo da salvação. Salvação desejada, sonhada, almejada, prometida ao longo de todo o Antigo Testamento. Por isso, por exemplo, em Marcos, no capítulo 1, no versículo 15, a mensagem do anúncio da chegada de Cristo é esta: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Os irmãos se lembram de quem é essa declaração? Esta mensagem de João Batista, aquele que viera como precursor, aquele que viera preparar o caminho, aquele que viera quase simultaneamente com Jesus, mas começa seu ministério um pouco antes, para revelar que o tempo da salvação chegara. Este é o momento da salvação. Jesus inaugura um novo tempo. O tempo em que a salvação não ocorrerá apenas através da expectativa do cumprimento das promessas, mas ela será concretizada na vida, no ministério, na morte e na ressurreição de Cristo. Agora a salvação se torna concreta. Jesus tenta mostrar isso outras vezes. De acordo com Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16, Jesus chegou na sinagoga de Nazaré, cidade onde fora criado. Entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, não com as referências como temos aqui, escolhendo cuidadosamente o texto que queremos ler, encontrando com extrema facilidade o versículo, seja pela intimidade com capítulos e versículos, seja através dos aplicativos de busca que facilitam o processo. Não, ele simplesmente abriu o texto. E o texto que se abre diante de seus olhos naquele instante é o texto do profeta Isaías. E ele começou a ler: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos,
a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, e então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O tempo. Fico a imaginar a dificuldade que muitos tiveram, lamentavelmente têm ainda hoje, para entender aquela declaração de Cristo como verdadeira. Mas fico a imaginar, por outro lado, a ebulição que houve no coração de alguns poucos que naquele momento entenderam a que Jesus se referia. São milhares de anos de expectativas, de promessas, de ansiedades, de desejos. A esperança da salvação está apresentada em cada livro, em cada texto do Antigo Testamento, como uma expectativa futura. Começa o livro do Gênesis com a expectativa daquele que nasceria da semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Termina o Antigo Testamento em seu último capítulo, Malaquias 4, dizendo: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo de suas asas. E eis que Jesus abre o texto de Isaías e diz: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Jesus, ao dizer os campos brancos para a ceifa, ele trazia consigo um conceito de tempo. Jesus inaugurava o tempo da salvação. Tempo que vivemos, tempo no qual estamos inseridos, o tempo que se estende de sua primeira vinda até a sua segunda vinda. E aqui um aion, um período de tempo, em que ao longo de nossa história, Deus se manifestou, trazendo a salvação, trazendo esperança. Este é o tempo da salvação. O texto que lemos responsivamente agora há pouco fala do final desse tempo, fala do sofrimento, fala do momento extremo, mas ao longo desse tempo há um projeto, e o projeto de Deus fica claro no texto: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Este é o projeto de Deus, e este é o tempo de Deus. Tempo de pregação da sua palavra, tempo de pregação da esperança, tempo de restauração de vidas, tempo de transformação de corações, tempo de resgate de almas perdidas. E é preciso que a sua igreja tenha noção disso, tenha percepção disso. Jesus precisa anunciar aos seus seguidores que os campos estão brancos para a ceifa, é hora da colheita. Aquilo que fora semeado ao longo dos séculos, agora surge como a salvação, é tempo de colher. Dá uma demonstração clara disso. Ao alcançar aqueles samaritanos, mostra-lhes de modo vívido a que colheita ele se refere. Vidas sendo salvas, vidas conhecendo a mensagem, a boa nova do Evangelho. Ah, irmãos, como seria bom que a igreja se apercebesse com maior clareza da preciosidade do tempo que vive. De como somos privilegiados por viver não um tempo de expectativa em relação à salvação que ainda virá, não um tempo de expectativa em relação a promessas que ainda serão cumpridas, mas as promessas foram cumpridas em Cristo Jesus. Ele conquistou a nossa salvação, e este é o tempo da colheita, o tempo de proclamação desta mensagem para a salvação de vidas. Mas esse conceito de tempo ainda se nos parece amplo demais, subjetivo demais, até etéreo. Da primeira até a segunda vinda de Cristo, a gente se sente parte disso. Mas eu queria que entendêssemos que quando Jesus fala aos seus seguidores e chama a atenção deles para o fato de que os campos estão brancos para a ceifa, Jesus não fala apenas de necessidade,
Jesus não fala apenas de tempo, mas Jesus fala de oportunidade. Porque há um detalhe. Não sei se já perceberam, mas o tempo da colheita é passageiro. Talvez você já tenha vivido a frustrada experiência de procurar uma fruta e descobrir que ela passou, apodreceu, passou do tempo, passou do momento. E o que dizer de toda uma colheita que pode ser perdida simplesmente porque a hora passou, tarde demais. Ah, irmãos, quão mais precioso, quão mais profundo e quão mais significativo é esse conceito quando nós o transferimos para a realidade espiritual. A salvação de almas também é um bem perecível, porque a oportunidade de salvação passa. Quando pensamos em termos de humanidade, o tempo da salvação irá até a segunda vinda de Cristo. Quando pensamos especificamente na salvação de alguém que você conhece, a oportunidade de salvação passará no momento em que essa vida chegar ao fim. E isto pode acontecer a qualquer momento. Oportunidades passam, oportunidades se vão. E talvez você já tenha vivido a dolorosa experiência e a triste consciência de que alguém que você conhecia partiu sem Cristo e sem que jamais tivesse tido por você a oportunidade de conhecer a Jesus. Ao dizer que os campos estão brancos para a ceifa, Jesus quer sacudir os seus discípulos com o conceito de que as oportunidades passam, de que a procrastinação pode custar muito caro, de que a salvação de almas é um bem precioso demais, para que nós protelemos permanentemente nosso envolvimento nessa tarefa, nossa participação nessa missão, para que continuemos a deixar para depois aquilo que é requerido e que é esperado de nós hoje, agora. Tempo oportuno tem a ver com oportunidade. A liberdade para pregar o evangelho que temos em nossos dias, que não tivemos no passado. Os nossos ancestrais não a tiveram, mesmo em nossa pátria. Não sei se a teremos no futuro. Não sei se a teremos no futuro. Gozamos de uma liberdade, de um espaço para a pregação do evangelho extraordinários. Essa liberdade e esse espaço tornam possível a pregação sem que isso nos custe absolutamente nada. No entanto, somos extremamente negligentes por nos faltar, claro, o senso de oportunidade. Um dos textos mais tocantes que já li é uma espécie de poema intitulado O Clamor do Sangue, da missionária Amy Carmichael. Não lerei todo, é muito extenso. Pincei apenas alguma coisa desse texto. E ela fala de uma visão que ela tem, e a visão de um grande abismo. E num dos momentos do texto ela diz: achava-me de pé, num terreno onde a relva era abundante, e bem à minha frente se abria um abismo no espaço infinito. Embora olhasse bem para dentro, não vi o limite, o abismo não tinha fundo. Percebi então formas semelhantes a nuvens espiraladas que se moviam furiosamente, grandes covas cheias de escuridão e precipícios imensuráveis. Aturdida, recuei. Vi então multidões que caminhavam para a beira do precipício. Então vi que havia grandes multidões de homens, mulheres e crianças ao longo da grande campina relvosa, mas todos iam na direção do abismo. Entre eles havia uma mulher com uma criança segurando sua saia. Ela estava exatamente na borda do precipício. Tendo visto, percebi que era cega. De repente, ao erguer o pé para dar outro passo, foi no ar que ela pisou e rolou para dentro do abismo com a criança. Oh, o grito que deram quando rolaram! Vi então multidões que surgiam de todas as partes, eram todos cegos.
inteiramente cegos, e caminhavam para a beira do precipício, e quando se viam a rolar para o inexorável precipício, soltavam gemidos lancinantes e erguiam desesperadamente os braços, tentando se agarrar no próprio espaço vazio. Alguns, porém, rolavam mudos e silenciosos. Agora uma coisa me espantou e me fez sentir agonia. Ninguém havia entre eles para os deter nessa marcha para o abismo. Eu não podia, algo me impedia os movimentos, e eu me sentia como que grudada no chão. Embora tentasse clamar e gritar, apenas um murmúrio inaudível saía da minha boca. Mas ao longo da grande cratera, percebi que havia aqui e acolá alguns guardas, mas as distâncias que os separavam eram demasiadamente grandes, e entre eles jaziam grandes intervalos sem qualquer guarda. E exatamente nessas regiões sem guardas é que o povo cego se precipitava. Ali, o verde da campina parecia mudar na cor vermelha do sangue, e o abismo medonho se mostrava como a própria boca do inferno. Prossegue sua descrição, e mais adiante, próximo ao final do texto, ela diz: então uma voz trovejou, a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, quão facilmente nos esquecemos da cruel realidade da perdição. Quão facilmente nos esquecemos de que, perdida a oportunidade da colheita, as almas sem Cristo não têm esperança. Quão facilmente nos esquecemos de que as pessoas, sejam elas próximas a nós, sejam elas do outro lado do mundo, que não conhecem a Cristo, caminham para o abismo. Nos livros de Isaías, de Ezequiel, o Senhor, por diversas vezes, nos fala sobre a nossa tarefa. Em Isaías 6, versículos 8 e 9, nós temos esse texto que li agora há pouco. Ezequiel 3,18, o Senhor Deus diz: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue, da tua mão, o requererei. Quando Jesus diz: levantai os vossos olhos e vede os campos brancos para a ceifa, esses conceitos estão presentes. O conceito de necessidade. As pessoas precisam ouvir de Jesus, e essa tarefa está em nossas mãos. O conceito de tempo. O tempo da salvação, da esperança, que um dia findará. Está presente o conceito de oportunidade. Oportunidade que passa, e algumas vezes passa, sem que aquele que precisa da mensagem do Evangelho tenha a oportunidade de conhecê-la. Não temos como interferir nas decisões dos outros. Não é sobre isso que Jesus está falando. Não temos como decidir pela salvação de alguém. Não é tarefa nossa. O trabalho do semeador e do ceifeiro não é produzir o fruto. Isso acontece naturalmente, desde que façamos a nossa parte. Desde que façamos a nossa parte. O capítulo 4 de João prossegue, e quero terminar lembrando os versículos que se seguem, e volto à paráfrase da Bíblia, a mensagem, que prossegue depois das palavras de Jesus de que é tempo da colheita. O ceifeiro não espera, vai logo pegar o que é seu, ajuntando os grãos maduros para a vida eterna. Agora o semeador e o ceifeiro estão juntos, o clima é de triunfo e sobressai a verdade contida no ditado: um semeia, o outro colhe. Eu os enviei para colher num campo em que nunca trabalharam.
Sem mover um dedo, vocês trabalharam num campo cultivado por outros, desde muito tempo e com muito sacrifício. E é então que muitos dos samaritanos daquela cidade passaram a ser seguidores de Jesus, pelo testemunho daquela mulher. Curiosamente, aquela mulher passa na frente dos apóstolos e começa a colheita. Ela começa a colheita. Irmãos, nós não temos dúvida quanto à verdade da salvação. Não temos dúvida quanto à verdade da vida eterna somente, exclusivamente através de Jesus Cristo. Não temos dúvida de que esse amor nos alcançou. Hoje, é preciso entender, ou é preciso lembrar, que é hora de agir, movendo-nos em direção aos campos brancos para a ceifa, almas que precisam ser colhidas, alcançadas pela maravilha do Evangelho. Que Deus encontre em nós ceifeiros, prontos a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Cantemos: abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Cantemos o hino Dá-me tua visão. Oremos. Senhor Deus, é esta a nossa oração neste instante. Abre, Pai, os nossos olhos. Olhos que algumas vezes só conseguem enxergar a nós mesmos, nossas prioridades, nossas necessidades, nossos anseios. Ergue os nossos olhos para além de nós mesmos. Faze-nos enxergar os campos brancos para a ceifa. Faz-nos enxergar, ó Pai, almas perdidas sem Teu amor, almas perdidas que caminham para o inferno,
às quais a tua mensagem precisa alcançar. Talvez pessoas bem próximas a nós, talvez pessoas em diferentes lugares e cidades deste nosso estado, ainda não alcançadas pela obra missionária, talvez pessoas distantes de nós, nos confins de nossa pátria, que não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho de Cristo, talvez pessoas em outros lugares do mundo. Ó Pai, faze-nos entender que é tempo de agir, e nós queremos nos colocar em Tuas mãos, que a nossa vida, que as oportunidades que nos concedes, que os nossos relacionamentos, que os nossos recursos convertidos em ofertas, que se transformam em vidas salvas. Ó Pai, que o nosso proceder seja o proceder de alguém que não apenas conhece o Evangelho, mas conhece o tempo, e que por conhecer o tempo, se coloca em Tuas mãos. Ouve a oração do Teu povo e Tua igreja nesse instante. Abre os nossos olhos, desperta-nos e usa-nos em Tuas mãos. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Desejamos, irmãos, que nossa atenção ao apelo de Cristo nos torne muito mais efetivos no envolvimento na sua obra. Estamos chegando ao final deste culto. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos quantos nos visitaram, bem como aqueles que nos acompanharam à distância, através do rádio, através da internet. Preciso, porém, antes de terminar o culto, fazer algo absolutamente incomum. Muitos irmãos estão incomodados com o horário do culto de hoje à noite, preocupados com isso, porque certamente viriam para o culto, mas ficariam aqui pensando em outra coisa. Então, é óbvio que estariam todos aqui, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Alguns sugeriram, então, que, para que se evite isso, se faça uma alteração no horário do culto e todos possam vir ao culto sem se preocupar com o que vai acontecer depois, mais tarde. Então, a sugestão seria que o culto acontecesse às 17 horas. Decidi dividir essa decisão com os irmãos. Os irmãos vão me ajudar a tomar essa decisão. Eu queria consultá-los, então. Como eu sei que todos virão à noite, eu preciso apenas que os irmãos me ajudem a definir se faremos o culto às 17 horas ou no horário normal às 19 horas. Então, eu vou pedir aos irmãos que nos ajudem manifestando a sua decisão. Brinco sempre dizendo que Batista resolve tudo no braço. Então, os irmãos vão levantar o braço para demonstrar a sua opção, certo? Então, se os irmãos entendem que seria melhor que realizássemos o culto hoje, às 17 horas, levantem a mão, por favor. Bem, podem baixar a mão, só pro forma, deixe-me consultar. Os que preferem que mantenhamos o horário das 19 horas, também levantem a mão. Um número muito menor, então, claramente menor. O bom saber é que, inclusive, os que levantaram a mão optando pelas 19 também estarão às 17, porque não tem nenhum impedimento. Certo? Se acontecesse o contrário, podia haver algum mais. Eu sei que todos estarão aqui às 17 e também às 19 estariam. Então, às 17 horas, esperamos todos aqui. Aos que desejarem, depois do culto, a partir das 19 horas, poderemos assistir juntos aqui a final da Copa, lá atrás, poderemos ter aí a oportunidade de assistir juntos aos que preferirem fazê-lo, certo? Então, os que desejarem podem estender sua permanência aqui. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé neste momento. Nós iremos... Meus irmãos, não terminamos ainda. Nós iremos encerrar este culto. E dessa forma nós os aguardamos a todos aqui para juntos cultuarmos ao Senhor. Como o culto hoje acontecerá mais cedo, até aqueles que têm mais dificuldade para chegar em casa, porque fica tarde, poderão vir. Então, estou certo, teremos um culto muito bonito hoje à noite, com a presença de todos os irmãos, estaremos juntos aqui para adorar ao Senhor. Nós teremos nesse instante a bênção. Depois da bênção, nós nos assentaremos, oraremos silenciosamente ao som do pós-lúdio. Depois do pós-lúdio, os pastores irão até a porta e os irmãos então poderão deixar esse santuário. Lembramos que aquelas atividades que ocorrem normalmente às 18 horas, nesse caso, não acontecerão no dia de hoje, em virtude dessa alteração no horário do culto.
E lembrando que no próximo domingo o culto retorna ao seu horário normal. Primeiro domingo de julho tem celebração da Ceia do Senhor. Não se esqueçam disso também. Vamos encerrar este culto, então. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.